Bem, agora dando sequência ao nosso painel online Petróleo e Gás 2020, nós vamos ter uma palestra do Luiz Fernando Barbi, que é coordenador de vendas da Texglass, que vai nos falar sobre o importante papel dos reforços, tecidos e fibras, nos compósitos na indústria de óleo e gás. Barbi, boa tarde, muito obrigado pela sua presença e uma boa palestra para você. Muito obrigado, Hermas. Obrigado a todo o time da FEIPLAR. Agradeço mais uma vez pela oportunidade em trabalhar junto com vocês mais uma FEIPLAR. Eu creio que essa é a minha sétima ou oitava FEIPLAR, então um grande prazer participar com vocês. E estou aqui para falar um pouco a respeito da importância dos tecidos nos compósitos, especificamente para a indústria de óleo e gás. Tá? Apresentação, vamos lá. Então, como eu havia falado, o tema da minha palestra vai ser o papel dos reforços na indústria de compósitos. Falar um pouco a respeito da história da Texglass. A Texglass, vai passar um slide, Emerson. A Texglass é uma empresa brasileira fundada em 1986. Ela nasceu com o intuito de fabricar telas de fibra de vidro impregnadas com resina fenólica para suprir o mercado de abrasivos. No entanto, nos anos 90, com o início de várias indústrias em produção de larga escala, os compósitos sendo mais conhecidos, principalmente impulsionado pela demanda da Petrobras por materiais alternativos ao aço, a Texglass aumentou a sua linha de fabricação, incluindo tecidos de fibra de carbono, tecidos de aramida e outros tipos. Tá? Então, até hoje, a Texglass já realizou mais de 500 desenvolvimentos de materiais e reforços. Então, a gente conta com a maior linha de reforços de fibra de vidro, carbono e aramida da América Latina. Falando especificamente de tecidos, de fitas, de pré-impregnados e outros tipos de reforços. A Texglass é localizada na cidade de Vinhedo, no estado de São Paulo, perto de Campinas. Estamos numa planta de 7.500 metros quadrados. A Texglass atua em diversos mercados, me arrisco a dizer que passa de 15 mercados de atuação. É muito interessante essa pluralidade de mercados, pois em momentos que alguns estão com problemas, em recessão, outros mercados estão em franco crescimento. Tá? Então, o mercado de compósito, por ser um material que está em extrema renovação, acontece muitos desenvolvimentos e novas tecnologias. Então, é por isso que a Texglass desenvolve e busca sempre tecnologias disruptivas justamente para atender às demandas do mercado e dos clientes. Tá? Então, o tema, dentre todos os mercados, a gente vai falar um pouco sobre óleo e gás. A importância dos compósitos no mercado, na indústria de óleo e gás. Como todos sabem, materiais compósitos eles não corroem a longo prazo, eles têm uma liberdade de design na fabricação, são versáteis, têm alta resistência mecânica e baixo peso relativo, garante uma otimização de recursos e materiais multifuncionais, com diversas características de resistência térmica, de resistência mecânica, de absorção de impacto, enfim, existem várias frentes para se atacar com relação aos materiais compósitos. No entanto, os materiais compósitos têm alguns desafios à frente e que todos os dias a indústria, os fornecedores de matéria-prima, os transformadores estão buscando mitigar e mapear muito bem os riscos para se desenvolver esse mercado. Tá? Então, um dos principais desafios dos compósitos é justificar a viabilidade a longo prazo, visto que, quando comparado
o preço de um material e não de um processo, e não de tudo que envolve do ecossistema, ele é um material mais caro que os materiais metálicos. Por isso, existe uma certa dificuldade em justificar essa viabilidade, no entanto, é algo que ocorre, tá? Por isso que é um trabalho que normalmente tem que ser feito em várias mãos, inclusive com a diretoria de empresas, porque tem que se calcular todos os trâmites, tá? Um desafio é a dificuldade de introdução dessa tecnologia em empresas que já têm um processo estabelecido. Tá? A capacitação do mercado e dos aplicadores ainda é um desafio. No entanto, as associações estão trabalhando fortemente para mitigar essas questões de capacitação, de players, de convergir todos os players desse mercado para essa mesma direção. O outro desafio é a cultura não existente dos compósitos. A gente costuma dizer que o compósito ele é aprendido na indústria ou na universidade de forma extracurricular. Então, normalmente, a gente sempre esbarra nessa questão cultural. E também a questão do dimensionamento equivocado. Tá? Então, por ser um material mais flexível e versátil, as possibilidades e riscos de ter um problema são maiores. Por isso que um bom planejamento é importante para cada etapa de desenvolvimento de material compósito. As principais aplicações dos compósitos hoje existentes, principalmente nas tubulações, na fabricação, na montagem, nos reparos, em subsis, nos risers flexíveis e umbilicais, em sondas. Então, tem muita sonda em fibra de carbono sendo fabricada para a indústria de óleo e gás. As estruturas das plataformas, que são feitas de materiais pultrudados, e outros, que é uma grande virtude do material compósito, por não ser corrosivo, por ser leve, por ser fácil de montar, e outros componentes estruturais que vem sendo desenvolvido ano a ano. Por questões de confidencialidade, tem alguns produtos que, infelizmente, a gente não pode expor, mas que já vem sendo trabalhado em larga escala. Basicamente, o que são os compósitos, para quem não sabe, os compósitos são todos os materiais resultados de uma junção de dois ou mais materiais distintos ou componentes, resultando num produto novo, com propriedades que são impossíveis de se obter com qualquer um dos materiais utilizados nesse sistema. Então, basicamente, é a junção de uma matriz polimérica e um reforço que você tem um produto novo, um produto de altíssima propriedade mecânica e baixo peso. O que são as resinas, o que são as matrizes poliméricas, né, termofixas? As matrizes poliméricas, elas são um dos componentes utilizados para constituir um compósito. São resinas formadas a partir de um polímero endurecedor, um agente de cura, um bicomponente, criando um novo polímero. Esse polímero, uma vez formado, adquire novas propriedades físico-químicas e mesmo aquecido não volta ao seu estado original. Não é um material fusível, isto é, não pode ser fundido. Diferentemente dos termoplásticos, que são mais convencionais nas indústrias, os materiais termofixos, eles, uma vez curados, não voltam ao seu estado original. Então, quando é aplicada uma temperatura superior à TG determinada no sistema de resina, esse polímero ele tende a deteriorar, então o compósito começa a perder as suas propriedades. Com relação aos reforços, que é o outro constituinte do material compósito. Pode passar, Hermes? São materiais fibrosos, com altas propriedades mecânicas e baixa densidade específica. Eles têm a função de estruturar os compósitos poliméricos, podendo ser encontrados em diversas formas. Fios contínuos, mantas, tecidos, entre outros. E, basicamente, são 3 tipos de fibras de reforços, que é a fibra de vidro, a fibra de carbono e a fibra aramida, popularmente conhecido como Kevlar.
e também a possibilidade de tornar híbrido esse material, mesclando 2 ou 3 fibras diferentes, conseguindo as propriedades distintas de cada um dos materiais. Sobre os reforços, o que seria a fibra de vidro? A fibra de vidro nada mais é que um óxido de silício com mais óxidos de metais alcalinos que resultam num material, num vidro fibroso com alta propriedade mecânica e baixo peso específico. A fibra de carbono. A fibra de carbono é um material, é uma fibra poliacrilonitrila oxidada e depois carbonizada, que após passar por diversos tipos de processos, se obtém uma forma fibrosa também e estirada, com propriedades altíssimas de resistência mecânica e rigidez. Tá? Também é um material que não estica, tem uma ruptura brusca e que pode ser utilizado em diversos mercados, como tem sido muito utilizado na fabricação dos risers de fibra de carbono. A aramida é um material popularmente conhecido como Kevlar, é muito utilizado nas indústrias de defesa, principalmente para materiais balísticos, mas também podem ser utilizados como reforços de compósitos. A aramida tem boa resistência mecânica, um pouco parecida com a fibra de vidro, quase com relação à fibra de carbono. No entanto, é o material mais leve dentre os três, com uma ruptura dúctil, ou seja, ela tem uma certa flexibilidade na hora de submeter a uma tensão. Então, é um material que avisa quando vai romper, devido à ductibilidade. E comparando essas 3 fibras, já que eu toquei num ponto interessante, né? Qual que é a diferença dessas 3 fibras em questão de resistência mecânica, em densidade? Então, eu trouxe uma tabelinha que mostra a relação dos 3 materiais. A gente consegue ver que dentre os 3, a fibra aramida é a mais leve e a fibra de carbono é a mais resistente à tração e também com melhor módulo de elasticidade. Então, dentre as 3 fibras, com certeza a fibra de carbono ela se destaca devido à sua resistência à tração e o baixo peso. E eu também trouxe um comparativo muito interessante dos 3 compósitos, aí já falando do compósito e nem da resistência somente da fibra, com relação a metais. Então, a gente consegue enxergar que o material compósito chega a ser até 5 vezes mais resistente que os materiais ferrosos com relação a seu peso. Então, até mesmo comparando um alumínio que tem o dobro praticamente da densidade dos compósitos, ele tem uma resistência muito baixa com relação. No entanto, cabe dizer que os metais eles são materiais anisotrópicos. Então, ele tem uma resistência mecânica igual em todos os sentidos. E no caso dos compósitos, eles são materiais isotrópicos que mantêm as suas propriedades apenas nos direcionamentos dos esforços que são colocados no momento da laminação ou da construção do componente. Então, por que utilizar tecidos de reforços? Tá? Basicamente, por questão de estabilidade dimensional, otimização de processos e recursos, a isotropia, tá? Que também faz parte da otimização, ou seja, eu vou colocar material apenas no sentido aonde eu realmente vou sofrer um esforço, aonde eu obtenho uma outra virtude é o baixo peso e alta resistência, e liberdade de manufatura. Entrando na parte dos reforços, dos tecidos de reforço. São fibras entrelaçadas, tecido propriamente dito, o ato de tecer, de colocar uma fibra junto com a outra. Isso é fazer um tecido. E a resistência do tecido varia de acordo com a densidade dele, normalmente medido por gramatura, que é gramas por metro quadrado. Então, quanto mais pesado o tecido,
maiores são as cargas dispostas. Os materiais, como eu bem disse, podem ser híbridos e mesclarem até 3 fibras diferentes. Falando do tecido, nós temos basicamente 2 tipos de fio. Os fios longitudinais, que são chamados fios Durdume, e os fios das transversais, que são os fios da trama. Então, nesse sentido, os materiais eles são dispostos a 0,90 graus. Com relação à unidirecionalidade, os tecidos podem ter diferenças de resistências nas orientações 0,90 graus. Então, não necessariamente o material ele tem que ser totalmente equilibrado, sendo 50% da resistência em cada um dos sentidos. Principalmente o mercado de óleo e gás, ele se utiliza dessa possibilidade de uma alternância de unidirecionalidade, porque na hora do momento de um reparo ou de uma montagem de uma tubulação, são necessárias resistências diversas nos 2 sentidos. No entanto, é necessário, normalmente, mais de 75% da resistência no sentido a 0 grau e 25% no sentido a 90 graus. Ou seja, isso possibilita uma laminação precisa e um dimensionamento do reparo ou da montagem. Isso ele já deve ser previsto antes da laminação. Normalmente são feitos cortes de prova para se obter a resistência mecânica e então calcular quantas camadas ou quantos quilos de reforços vou ter que utilizar para fazer uma montagem ou uma laminação adequada. E na fabricação dos tubos, ou seja, na origem, nos fabricantes, o mais convencional é a utilização de tecido 0,90, com 50% das resistências em cada sentido. No entanto, fibras são dispostas a mais ou menos 45 graus também, por um processo de enrolamento filamentar, que já é um processo mais automatizado e mais comum na fabricação de tubos. O tecido, realmente, ele é utilizado onde o ângulo de um equipamento de enrolamento filamentar não consegue colocar o número de fibras ou direcionar o esforço adequadamente. Falando um pouco sobre a linha de produtos da Texiglass, que não foge nada do que nós estamos falando, são os tecidos tramados e multiaxiais, de fibra de vidro, carbono e aramida. Também fitas, cordas e braids, que são camisetas, são tubos de fibras já pré-determinados com diâmetros até de 100 milímetros. A Texiglass vem trabalhando para dobrar esse diâmetro, então vem sendo desenvolvido algumas tecnologias para já fazer tubos trançados de fibra de vidro ou fibra de carbono em diâmetros maiores que 200 milímetros. E também a Texiglass fabrica em larga escala desde o início de sua fabricação de trabalho na década de 80, que são os pré-impregnados, materiais já embebido com uma resina. Falando sobre tecidos, eu vou passar um pouco rápido. O mais convencional que tem no mercado é o tecido tela, que é o tecido onde coloca-se um fio por cima e outro por baixo. Eles são tecidos mais amarrados, onde as fibras estão mais próximas e estáveis. No entanto, são materiais de pouca maleabilidade, justamente por conta desse pouco espaçamento que tem entre as fibras. Sobre o tecido sarja. Eles são determinados para peças onde tem uma certa curvatura ou que necessitam algum tipo de maleabilidade. Ele também garante uma boa fluidez. No entanto, as tramas são menos estáveis por conta de ter um espaço entre um fio e outro. Normalmente a sarja é colocado 2 fios por cima e 2 por baixo, ou 3 por cima e 1 por baixo. Então faz com que a fibra fique um pouco mais solta e qualquer tipo de manuseio inadequado já vai perder a sua estrutura. No entanto, é possível consertar essa trama com um manejo adequado.
Sobre o cetim, o tecido cetim é uma tecelagem onde pode se conseguir agrupar o maior número de fios por centímetro, ou seja, são materiais extremamente maleáveis para utilização em peças com geometrias complexas, por ser fabricado com fio extremamente fino e normalmente torcidos, eles proporcionam uma melhor molhagem, ou seja, eles conseguem receber uma resina de forma mais adequada. Também, por ter muitas fibras sobrepostas, ele tem até uma certa resistência no eixo Z. Por consequência, é utilizado para a fabricação de moldes de fibra de vidro, onde precisa de uma usinagem mais precisa. Então, esse tecido cetim ele tem a trama muito fechada e é maleável, então ele justifica a utilização em moldes. No entanto, ele tem um custo mais elevado por conta dessas características. Sobre os tecidos multiaxiais, tá? São tecidos conhecidos como combinados, que eles são costurados a partir de 2 camadas, pode ser até 4, 5 camadas, acoplados com mantas de fios picados ou não. Principal vantagem, as fibras elas são pré-tensionadas, elas têm altas resistências mecânicas justamente por conta disso, não existe esse entrelaçamento de fibra, ou seja, as fibras já são sobrepostas, e isso garante uma boa também ancoragem com a próxima camada de laminação, por conta da manta, que garante uma rugosidade melhor. Sobre os tecidos unidirecionais, como eu mencionei anteriormente, é onde eu tenho a maior quantidade de fios por centímetro, resistência, no urdume do que na trama, ou vice-versa. Então, eu posso ter tecido unidirecional de urdume ou de trama. O tecido unidirecional de trama ele é muito utilizado para a fabricação das pontas de tubos que precisam de resistência na longitudinal. Então, no processo, como ele faz um enrolamento, a fibra já fica disposta a 90 graus, justamente para facilitar o processo e garantir uma boa resistência. Cabe lembrar que esse tecido unidirecional de trama, ele já vem com um acabamento específico para resina epóxi, para que haja uma interface perfeita entre os materiais e que a longo prazo não ocorra nenhum tipo de vazamento de uma tubulação por questão de não adesão entre a fibra e a resina. Então, os tecidos, quando utilizados em tubulações, e principalmente quando submetidos a altas cargas e pressões, eles precisam ser estudados desde a sua formulação e sizing, para que haja essa interação e que a longo prazo não ocorra uma delaminação microscópica, que isso pode se tornar uma grande patologia no futuro. Sobre as fitas e tapes, que também é outro material da linha da Texiglass, onde é possível fazer reforços pontuais, você garante uma otimização de custo e processo, gramaturas também são variadas, larguras a partir de 13 milímetros, ou seja, consegue-se fazer tapes desde 13 milímetros até, hoje, tecidos com 3,20 metros, então existe uma grande possibilidade de desenvolvimento de novas tecnologias para o reforço, para a montagem, para a laminação de tubos. E também eles podem ser fabricados com fibras híbridas. Avançando um pouco, um dos produtos da linha da Texiglass são os prepregs, que são materiais basicamente pré-impregnados com uma resina, com uma matriz polimérica termofixa. Eles podem ser fabricados nos 3 tipos de fibra de vidro, carbono e aramida. É um material pronto para uso. É ótimo para processos automatizados em linha. Tá? Então, por exemplo, se alguém gostaria de levar para campo um tecido já embebido com uma resina, e que essa resina seja curada com ultravioleta ou com uma cabine térmica, é possível. Tá? Existem também sistemas de resina com curas rápidas,
Então, as possibilidades elas são bem maiores hoje do que há 10 anos atrás. Então, os prepregs eles já vêm sendo utilizados em larga escala, inclusive a gente tem clientes que compram os prepregs e já aplicam em linha, e também temos clientes que compram o tecido e fazem um sistema de impregnação em loco. Então, existem essas duas possibilidades e ambos são feitos através de prepregs. Um é feito o prepreg internamente na plexiglass e o outro prepreg em campo. As características dos prepregs. O frete e armazenamento deve ser refrigerado, pois eles são produtos perecíveis, ou seja, eles saem da plexiglass já em estágio B, com uma pré-cura, e pronto para laminar. Então, esse material ele só vai ser curado em loco quando submetido a uma indução térmica de acordo com a temperatura do sistema de resina. São materiais ricos em percentual de fibra na relação com a resina. Como eu mencionei, é cura por ciclo de temperatura. Pode-se aplicar vácuo. O material ele pode ser mais seco ou com TAC. No caso de tubulação, ele normalmente tem o TAC, porque ele precisa fazer essa adesão e garantir no momento do transpasse. E as médias de temperatura de trabalho após curado, a TG, que é a temperatura de transição vítrea, varia entre 130, 155, 190 graus e até 240. Ou seja, hoje já tem materiais que resistem a 240 graus. Aqui tem um gráfico de tensão e deformação por processo, tá? Mostrando justamente que o prepreg é um dos processos que tem melhor propriedade de aplicação, ou seja, ele tem uma grande resistência mecânica com relação aos outros processos que utilizam processos mais artesanais ou manuais. Então, quando a gente fala de processos automatizados, com pré-impregnados, nós já estamos elevando o nível de resistência e de materiais acima dos processos mais convencionais que são utilizados na fabricação de um tubo, por exemplo. Embora os fabricantes de tubo vêm se automatizando e a cada dia que passa vem fabricando novos tubos com novas propriedades, riquíssimas em percentual de fibra, ainda é um processo onde exige um grande percentual de resina para se fazer o carregamento dessa carga. Tá? Então, esse gráfico ele demonstra muito bem que quanto mais rica for a proporção de reforço em relação à matriz polimérica, maior é a resistência mecânica do compósito. Então, cheguei a algumas conclusões para compartilhar com vocês. Por se tratar de aplicações em ambientes agressivos, como o de óleo e gás, os compósitos são providenciais para uma vida prolongada de estruturas expostas nesses ambientes. Deve-se analisar a matriz polimérica adequada de acordo com as características e exposição final do produto, temperatura de trabalho, corrosão, flamabilidade. Lembrando que essas três características, elas são muito mais relativas à matriz polimérica que é aplicada do que à fibra. No entanto, como eu estou mencionando o compósito, né, é bom salientar essas questões porque a fibra ela é basicamente um material de reforço. E quem vai garantir o carregamento da carga, vai garantir que vai ter uma cura, enfim, todas essas propriedades é a matriz polimérica. Por isso que uma boa escolha no projeto vai garantir um risco menor de insucesso. Por isso os fabricantes de matéria-prima, de resina epóxi, resina poliéster, entre outras, estão o tempo inteiro desenvolvendo novos sistemas e buscando novas possibilidades a fim de mitigar esses problemas que eram recorrentes no passado, mas que aos poucos eles vêm sendo mitigados e resolvidos. Só ter mais 2 pontos. Os tecidos eles são essenciais para dimensionamento das resistências das peças, das tubulações,
e dos reparos, como eu bem mencionei. E, por fim, os prepregs são uma ótima alternativa para a automatização de processos e que garante propriedades elevadas. Gostaria de compartilhar também informações úteis a respeito de duas associações que são totalmente aderentes aos materiais compósitos e ao mercado de indústria de óleo e gás, que é a SAMP, que é a Sociedade para Avanço de Materiais e Engenharia de Processos, que realiza diversas ações, inclusive o desafio acadêmico, e que no ano que vem vai começar a ter um trabalho muito mais técnico, e que nessa nova gestão indicou o mercado de óleo e gás como uma das principais áreas de interesse. E também, não gostaria, sem deixar de mencionar a Almaco, que realiza um excelente trabalho na base, na capacitação de mão de obra, de materiais compósitos. Inclusive, a Almaco dispõe de um comitê de tubulações para a indústria de óleo e gás, um comitê de pultrudados para essa indústria, e também criou um guia de compra e inspeção de materiais compósitos, que é totalmente gratuito, que está no site da Almaco, para qualquer pessoa baixar e ter acesso a essas informações. Então, eu deixo aqui o meu contato, agradeço mais uma vez a Feiplar pela ação, pelo convite, e eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Meu e-mail é luisfernando@texglass.com.br. Muito obrigado. Barbie, muito obrigado pela sua palestra. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você aqui e depois também as outras que chegarem a gente vai encaminhar para o seu e-mail, tá ok? Perfeito. A primeira é: a Petrobras está desenvolvendo projeto com uso de fibras de carbono, só carbono? Na verdade, eu não sei te falar. Eu sei que a Petrobras, há mais ou menos 3 anos atrás, começou a ter um olho bem mais aprofundado para os materiais compósitos. A Petrobras ela vem trabalhando com o IPT de São José dos Campos, que é o Laboratório de Estruturas Leves, na fabricação e na concepção de novos produtos. Então, seguramente, eles vêm olhando para novas tecnologias, como a fibra de carbono. Eu não sei informar que tipo de tecnologia, mas com toda certeza eles estão olhando para esse tipo de produto. Ainda nessa mesma linha, é possível se fazer reparos estruturais com tecidos de carbono na indústria de petróleo e gás? Há cases sobre isso? Sim, é possível. Existem empresas que já realizam esse trabalho de manutenção, de reparo, até mesmo de montagem das tubulações. Em casos extremos, são necessários as fibras de carbono. Então, sim, existem várias empresas que já realizam esse trabalho e que, eventualmente, a gente poderia colocar essa pessoa em contato. Perfeito. E como é que é feito o prepeg em campo? Como é o processo? Basicamente, o usuário leva um tecido seco, tá? Com uma estrutura de impregnação, onde contempla basicamente um mandril, onde você coloca o rolo de tecido, e esse rolo de tecido ele passa por uma espécie de banheira com 2 cilindros dosadores e que depois ele faz um enrolamento tangencial. Tá? Então, o sistema de resina que é colocado, normalmente é um sistema bicomponente, que ele é ativado somente com temperatura, com indução térmica. No entanto, existe a possibilidade de se trabalhar com uma resina de cura a frio, bicomponente, que você pode colocar essa resina nessa banheira e que após, por exemplo, 6, 7 horas de aplicação, essa resina começa a entrar em gel e em polimerização. Então é possível também desenvolver esse tipo de sistema. Barbie, novamente, muito obrigado pela sua palestra e Obrigado. espero encontrá-lo, com certeza, eu sei que vou encontrá-lo,
na FEIPLAR em agosto do ano que vem. Muito obrigado. Com certeza, estaremos lá. Um abraço, Enas. Um abraço, Simone. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado.